Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É uma alegria poder estar aqui novamente. Para iniciarmos, convido a todos a uma prece, elevando o pensamento a Deus, Pai da criação, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a espiritualidade amiga, benfeitora, que já se faz presente, que nos envolva, que nos dê o discernimento necessário para a compreensão do tema que vamos abordar hoje, que todos sejam envolvidos, que possam ter um bom aproveitamento do que vamos trabalhar aqui hoje. Desejo muita paz a todos, que Deus esteja presente na vida de todos, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Dando continuidade aos estudos da Parábolas de Jesus, né? Vamos falar hoje sobre o esquecimento do passado. E é interessante que, conforme vamos compreendendo, né, que a evolução espiritual é uma sucessão de vidas, de reencarnações, em algum momento, né, dentro dessa nossa compreensão, em algum momento nos fazemos essa pergunta, né? Não seria mais fácil saber o que fiz em outras vidas para compreender melhor a vida atual? E vamos tentar responder, né, com os ensinamentos que a espiritualidade já nos trouxe. Vamos tentar responder essa pergunta. Vamos usar como referência o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Nos itens 11, 12 e 13, temos aí explicações sobre o esquecimento do passado. Também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 392 a 399, também temos ali explicações sobre o esquecimento do passado. E um texto que também se baseia no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 48 do livro O Espírito da Verdade. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira, e ditado por diversos espíritos, tá? A lição é a 48, Renascer e Remorrer, ditado pelo espírito Lins de Vasconcelos, tá bom? Então, vamos começar. Por que sofremos? Então, a doutrina ela nos traz diversas explicações para os sofrimentos que nos atingem, né? E atingem a todos, sem exceção, em diferentes graus, mas sabemos que todos que estão aqui vivendo neste mundo de provas e expiações, um mundo onde ainda o mal predomina, onde erramos e retornamos para corrigir, reparar e tentar não errar mais. Além disso, sabemos que toda causa tem um efeito. Assim, a doutrina nos explica que se o sofrimento de hoje não tem a sua causa nessa existência, teve em uma outra vida. Mas tem dois aspectos que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Sempre ter isso na nossa memória, é que Deus é a inteligência suprema. Deus é soberanamente justo e bom. Então temos que lembrar desses dois aspectos. Então, racionalmente falando, não há nada fora do lugar. Se há sofrimento, é porque existe uma consequência ou um efeito de um ato ou de uma causa que ocorreu antes, seja nessa vida ou em vidas passadas. Mas Deus é bom. Sendo assim, Ele nos permite corrigir esses atos, esses erros, através da nossa resignação e da reparação
que vamos trazendo aí durante as nossas reencarnações. Mas além disso, ele é a inteligência suprema, ele sabe de todas as coisas. Ele permite que retornemos, sim, à vida, né, para corrigir, reparar, e nos permite que retornemos sem nos lembrarmos do mal que fizemos ou do mal que fomos acometidos. Aí alguns podem pensar assim: ah, Tatiana, mas seria tão mais fácil se eu soubesse tudo que eu fiz, se eu me lembrasse do que aconteceu comigo, para entender por que passo por situações que não compreendo hoje. Então vamos lá. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem um trecho que Kardec explica assim, ó: ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal, e suas tendências más, atuais, são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Então, Kardec está sendo um pouco enérgico, né, aqui nessa colocação. Porque ficamos nos questionando, tentando imaginar se soubéssemos o que fizemos de errado, nos ajudaria a aceitar as nossas dificuldades, né, pelas quais passamos. Mas, se repararmos nas nossas tendências, nós temos que nos preocupar com elas, com essas más tendências, que é o nosso ponto de partida. É dali que nós temos que observar o que há a ser corrigido em nós, para corrigirmos, né, repararmos aí aquilo que estamos aqui para resgatar. Então ele pede que a gente preste atenção nisso, que concentremos nossa atenção nisso, que não fiquemos questionando o que fomos. Se a gente prestar atenção no que temos a corrigir, já é o importante. E aí eu queria fazer um convite para a gente pensar nessa existência, na atual existência, que temos lembrança de boa parte dela, né? Exceto a nossa infância ali, né? A gente pode não lembrar de muita coisa, mas temos lembrança de uma boa parte da nossa vida hoje. E vivemos num mundo onde estamos aqui para reparar, para corrigir. Então, estamos errando ainda, erramos muito. Se colocássemos hoje, né, a público, alguns erros ou os erros que cometemos nesta encarnação, porque eu acredito que não passamos ilesos nesta vida, né? A gente ainda comete erros, então é difícil passar do berço ao túmulo sem cometer equívocos, deslizes, erros. Então, pensando nessa vida atual, se nós tivéssemos explícito os nossos erros, os nossos equívocos, isso seria legal? Isso nos ajudaria ou isso nos atrapalharia? Isso nos tornaria pessoas mais humildes ou nos humilharia? Este é o mesmo princípio que a inteligência suprema utiliza nas nossas encarnações. Na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? E a espiritualidade respondeu: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas,
ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Quer dizer, a espiritualidade está explicando assim, quando a gente sai do escuro para a claridade muito forte, isso nos ofusca, né? Ofusca a nossa visão. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A gente ter conhecido, sem esse véu do esquecimento, isso poderia despertar o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou mesmo passarmos a ter aí a humilhação, né? Sermos humilhados. Mas a espiritualidade conclui, diz assim, ó, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, né? Então ele, o encarnado, é mais ele mesmo. Então eles nos alertam que com o esquecimento temos a possibilidade de ser mais espontâneos. Então, o esquecimento do passado jamais pode ser visto como um obstáculo, e sim como um mecanismo que nos auxilia nessa nova oportunidade, né, na nova encarnação. Kardec também nos esclarece que frequentemente reencarnamos juntos, né, nos relacionamos com as mesmas pessoas, com as pessoas com a qual temos questões a corrigir, questões a reparar, e é nesse convívio com essas pessoas que temos a oportunidade de reparar o mal, acertar as incompreensões, corrigir os erros que cometemos. É com as pessoas que se relacionam conosco. Então, saber se estamos ao lado de pessoas que nos feriram, ou ainda se fomos nós quem ferimos pessoas que estão conosco, não nos ajudaria em nada na atual existência. Kardec coloca assim, ainda no item 11, se reconhecesse nelas as que odiou, quer dizer, nessas pessoas que convivem conosco, se nós reconhecêssemos, né, pessoas que odiamos, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Então, quantas vezes passamos por situações dentro do nosso convívio familiar, do ambiente profissional, onde convivemos com pessoas que não gostam da gente. A gente às vezes nem sabe o porquê, nem imagina o que fizemos. Muitas vezes não fizemos nada mesmo, mas não gostam da gente. Ou ainda há aquelas que nós não nos damos bem, que há uma antipatia, né? Que a gente não consegue se relacionar com essas pessoas. É aí, junto a essas pessoas, que estão as nossas questões, as nossas dívidas, podemos dizer assim. Então, faça todo o bem possível. Se a convivência é impossível, não tem como ser amigos, né? Não ter um relacionamento mais próximo, tente ao máximo fazer o uso da compreensão e do respeito. Lembrar sempre que estamos todos aprendendo, cada um a seu tempo, né? Não sabemos o tamanho da nossa dívida. E Kardec, no item 12, ele traz uma questão para a gente pensar. Ele coloca assim, ó: o homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem o seu credor diz, né, aquele que para quem ele deve, diz assim: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte da sua dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. E aí ele
finaliza com uma pergunta, né? O devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se libertar pagando somente a 100ª parte do que deve? Eu vou tentar trazer isso para os dias de hoje, né? Vamos imaginar que devemos uma quantia no cartão de crédito, extrapolamos o cartão de crédito, passamos do limite. E acreditamos que no mês que vem, pagando só o mínimo, que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. E aí no mês seguinte, a dívida persiste, só aumenta, correndo juros altos, e a cada dia a dívida vai ficando maior. Até que um dia a empresa de cartão de crédito resolve fazer uma proposta e diz assim: olha, exemplo, você me deve 10 mil reais, me paga 1.000 que eu considero a sua dívida quitada, tá bom? Vamos fazer isso? É aí que Kardec pergunta, será que não vale a pena a gente apertar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho ali, pagar a dívida de 1.000 que está sendo dado como quitada no restante da dívida? Isso, gente, é o que ocorre na nossa encarnação. Somos devedores e estamos aqui para pagar uma 100ª parte daquilo que devemos. Então, Tatiana, eu queria saber qual o tamanho da minha dívida. Seria mais justo, né? Saber o quanto eu devo. Será mesmo? Se estamos resgatando uma 100ª parte do que devemos, a gente pode ter bem claro o tamanho da nossa dívida, o tamanho do nosso saldo devedor. Então, aceitar com resignação, tentar não agravar mais essa dívida, fazer bom uso do livre-arbítrio, compreender que precisamos nos melhorar, que precisamos cooperar com Cristo na melhoria do nosso mundo, trabalhar, né, na sua seara, auxiliando aqueles que mais precisam, não nos lastimando, compreendendo que estamos em um momento onde temos a capacidade já de auxiliar. No item 13 também do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim, ó: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Interessante, né? Como a gente encara a nossa vida, a nossa encarnação? Com resignação, com compreensão, e tentando auxiliar, né? Tentando iniciar aí um novo plantio, iniciar aí a nossa melhora. Isso pode abrandar as nossas amarguras. E aí, eu vou trazer um trechinho do capítulo 48 do livro O Espírito da Verdade, que eu comentei lá no começo. Só um pedacinho, só para a gente perceber. É um trecho que destaca o nosso compromisso em não aumentar a nossa amargura, né? Então, vou ler só um trechinho, mas fica a dica aí já de leitura. Então, Lins de Vasconcelos coloca assim, ó: já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante,
legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há dificuldades para se há facilidades para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. A reencarnação é um presente. É tão difícil reencarnar, tudo tem que se encaixar, precisa haver uma sincronia, né? Então não podemos desperdiçar essa oportunidade. Para finalizar, na pergunta 393, Kardec questionou os espíritos, né? Ele coloca assim: de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? E a espiritualidade responde: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Olha que interessante. Usemos a nossa inteligência para aproveitar a oportunidade do resgate, do burilamento, do crescimento espiritual. Isso a gente consegue através da vida material, né? A vida da reencarnação. Somos a nossa melhor versão. Devemos aproveitar os momentos de dificuldades para nos fortalecer, para termos aí, aproveitar todas as lições que a espiritualidade nos traz para iniciar um novo plantio. Plantar amor, a solidariedade, por que não? A compaixão, cultivar a caridade em todos os nossos relacionamentos, por mais difíceis que sejam. Não devemos nos preocupar com o passado, nos preocupar no sentido de tentar lembrar, né? Temos que... Isso já está na conta, já está aqui, já estamos resgatando. Nosso papel é resgatar com inteligência, com sabedoria. Mas temos que nos preocupar com o nosso futuro, sim, com as nossas próximas vidas, com o nosso retorno à pátria espiritual, para que tenhamos menos lágrimas a enxugar, menos dívidas a resgatar, menos erros a corrigir. Era esse o recado de hoje, espero que tenha ficado claro. Desejo uma ótima semana a todos, que Deus, Pai de infinito amor, nos cubra de bênçãos, que Jesus, nosso mestre amigo, com a sua paz esteja presente na vida de cada um e que a espiritualidade nos dê aí o amparo necessário para mais uma semana. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Ele e até a próxima, se Deus quiser.